Imagina se o tema da próxima edição do Enem fosse preconceito linguístico. Você teria repertórios e argumentos para falar na sua redação? Se a sua resposta for não, não se preocupe. Nesse vídeo você vai encontrar um modelo pronto sobre esse tema para te inspirar e te ajudar a escrever sua redação. Eu sou Raquel Lima, professora de redação e fundadora do Corredação, e hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Antes de mais nada, é importante que a gente entenda o que é o preconceito linguístico. O Brasil é um país enorme, cheio de estados com pessoas diferentes. Cultura, alimentação, modo de se vestir e até o modo de falar são diferentes, dependendo da região que você visita. Uma pessoa da Bahia não fala da mesma maneira que uma pessoa do Paraná, e essas diferenças são encaradas por algumas pessoas da sociedade como certo e errado, como bonito ou feio e com preconceito. E é aí que nasce o preconceito linguístico. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre esse tema, vamos dar uma olhada numa redação que está organizada na estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. É muito importante que você use essa estrutura na sua redação também, por isso fica de olho. A redação começa da seguinte maneira: na atualidade, o problema do preconceito linguístico persiste na sociedade brasileira. É possível observar essa atitude intolerante desde os períodos da colonização portuguesa, pois a língua dos nativos que aqui viviam foi ignorada e excluída. Assim como no passado o português foi imposto e obrigatório em todo o território, hoje o cenário ainda é o mesmo, visto que ações imperialistas com relação à língua podem ser vistas na sociedade e provocam a exclusão daqueles que não respeitam o que é considerado norma. Nesse parágrafo é introduzido o tema, tanto a apresentação quanto a afirmação de que ele é um problema vivido pela sociedade brasileira desde muito tempo, lá na época da colonização. É feito um paralelo entre esse repertório, em que no passado os portugueses impuseram a língua deles sobre os nativos, e o presente, em que rola esse preconceito linguístico. Convém destacar que as instituições de ensino brasileiras ajudam a reforçar a noção de certo e errado com relação à língua portuguesa. Enxergar a língua pelo viés exclusivo e não inclusivo ajuda a reforçar atos intolerantes desde a infância. Marcos Bagno, em seu livro Preconceito Linguístico, defende uma educação que valorize a diversidade cultural do país. Entretanto, o governo posiciona-se de forma omissa com relação ao assunto, visto que sua passividade ajuda a reforçar atos de discriminação. É papel do Estado, portanto, capacitar os professores para que a escola seja um local de acolhimento. Nesse primeiro parágrafo é argumentado que a escola ela proporciona esse cenário de discriminação, já que é na própria escola que os alunos aprendem com os professores essa noção de certo e errado, do que pode e do que não pode, e também adquirem lá uma noção de intolerância com relação ao errado, principalmente. E aí os alunos acreditam que tudo aquilo que não está no padrão da sociedade é errado e não deve ser reproduzido. Deve-se ressaltar também que a intolerância na infância provoca atitudes de exclusão social nos adultos. De fato, a educação no Brasil não é igualitária para todos. Pelo contrário, é instrumento de manutenção da desigualdade social. Assim, ela acaba por reafirmar na vida adulta atitudes discriminatórias entre os mais velhos, tendo como elemento de reforço a mídia, que serve como instrumento de dominação e ainda enfatiza as diferenças regionais pela linguagem. Isso pode ser observado em novelas como Eta Mundo Bom, da Rede Globo, em que os personagens do interior são emburrecidos, ridicularizados e somente são protagonistas em novelas de comédia, como é o caso de Candinho. Nesse parágrafo é feita uma argumentação com base no parágrafo anterior. O primeiro parágrafo possui um argumento de causa, enquanto que o segundo possui um argumento de consequência. Se na escola os alunos são ensinados dessa maneira, com a noção de certo e errado, do que a norma acredita é o correto e o que a norma não aceita é o errado, quando eles são adultos, eles reproduzem essas falas que são apoiadas inclusive pela mídia. E aqui há um exemplo de um repertório sociocultural, uma novela da Globo, em que, na maior parte das vezes, não só nessa novela, os personagens que têm um sotaque do interior, eles fazem parte de novelas de comédia e eles ganham papéis cômicos. Logo, são necessárias medidas para resolver o problema discutido. O Ministério da Educação deve financiar campanhas nas mídias, principalmente na TV, que ressaltem a diversidade e repudiem atitudes de preconceito, através da fala de pessoas de diferentes regiões do país e ainda com relatos discriminatórios
territórios que as mesmas sofreram, para que os brasileiros se conscientizem mais sobre o assunto. Busca-se com essa ação que a discriminação seja minimizada na sociedade brasileira. O MEC também deve promover cursos aos professores de português que se utilizem de debates e discussões para desconstruir o ensino atual e enfatizar a necessidade de tornar o português uma língua inclusiva, como deseja Marcos Bagno. A conclusão, ela possui uma proposta de intervenção para resolver o problema que conta com agente, ação, modo de fazer a ação, finalidade e detalhamento. Se você tem dificuldade em chegar nessa proposta de intervenção, tem 5 perguntinhas que podem te ajudar. Para responder o agente, procure quem vai fazer a ação. Para responder a ação, o que vai ser feito. Para responder o modo de fazer a ação, como a ação vai ser realizada. Para responder a finalidade, qual o objetivo de fazer a ação. E o detalhamento pode ser um desses 4, mas eu te aconselho fazer o detalhamento da finalidade porque ele é o mais fácil. Para fazer o detalhamento da finalidade, é só responder de novo qual é o objetivo de fazer a ação. Nesse modelo de redação, o detalhamento que foi feito foi o detalhamento da finalidade. Por falar nisso, na descrição desse vídeo, a redação está completa, corrigida e comentada. Então aproveite. E se você quer ver mais vídeos como esse por aqui, comenta aqui embaixo temas de redação pra gente escolher para os próximos, tá bom? É isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!